Bem-vindos ao FAPA Podcast, o podcast de divulgação agrocientífica. E hoje um assunto bastante pertinente aí para... Vamos... O pessoal não viu no card ainda, né? Segura. Mantenha Tá certo. o entusiasmo do pessoal para aguardar. Vamos lá, pessoal. Eu sou Vitor Anunciato, sou pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Aqui do meu lado, como sempre... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. É isso aí. E estamos com uma missão, vamos falar assim, o nosso primeiro convidado fora da casa, né? Exatamente. É, legal, hein? Professor Sérgio Mazaro, por favor, se apresente ao nosso público, fale um pouquinho da tua trajetória aí para o pessoal te conheça, né? Ô, Vitor, muito obrigado. Fabiano, pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal da FAPA e com todos os associados, enfim, todos que vão nos ouvir. Eu sou agrônomo fitopatologista, há 26 anos professor universitário e há 15 anos trabalhando com biológicos. Então, é um assunto que gosto demais e acredito que nós vamos aproveitar demais nesse momento para trocar muitas informações, considerando a experiência de vocês e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente tem aprendido com biológicos. Legal, professor. Professor, já começando com a primeira pergunta, né? Biológico é algo antigo, mas novo, né? Então, assim, da onde que veio a ideia do senhor de trabalhar com biológicos na agronomia, né? Olha só, Vitor, uma coisa bem importante assim que tem que ser considerado. As pessoas muitas vezes dizem para mim, Fabiano, você deu sorte de trabalhar com biológico, entende? Nada. Eu fiz uma pesquisa de mercado alguns anos atrás, há 15 anos atrás. E aí eu comecei a olhar para onde que as coisas iam. E todo esse cenário de perda de eficiência de fungicida, de inseticida, toda a questão aí de seleção de patógenos, toda a questão aí de presença de fungos de solo nematóide, já tinha sido identificado há mais de uma década que nós íamos ter problema muito sério nesse sentido. E eu falei o seguinte, eu vou ser bom nisso. E aí defini as estratégias. Comecei já a trabalhar então eu trabalho com isolados, eu entendo, eu tenho tricoderma meu de 15 anos atrás. Nossa. Hoje eu tenho mais de 50 tricoderma, tenho mais de 200 micro-organismos isolados, e eu comecei a entender esses micro-organismos. E lá atrás, olha que coisa interessante, eu lancei uma frase que se fala muito, biológicos, quem não usou, vai usar. Então não foi por acaso, não. Tá certo, professor. E então, assim, professor, vamos começar, né, para o nosso público já entendemos o porquê, né, do senhor se especializar nessa área. E vamos começar a introduzir mesmo, assim, né, alguns conceitos um pouco básicos que já existem na natureza, já funciona há muito tempo, né? Acho que vem daí até todo o conhecimento, né, de replicar o que acontece na natureza, a gente tentar trazer para o campo um pouco, né? Então, nesse sentido, eu queria que a gente começasse a falar assim, o que é o biológico para o agro? Tudo bem, a gente fala de biológico, mas aonde que eu vou aplicar isso? Aonde que o pessoal está explorando mais essa vertente, né? Vejam só, o que acontece? Há 30 anos atrás, nós tínhamos meia dúzia de biológicos. Hoje, 2025, nós temos aí mais de 200 empresas de biológico. Nossa. Nós temos mais de 1.000 produtos biológicos no mercado e um faturamento que está em torno aí de 5 bilhões já com biológicos. Mas isso é muito? Comparando com químicos, não. Veja só, químico ainda é 95 bilhões em químicos e 5% em biológicos. Mas é um mercado bem representativo. Mas veja só, até 2030, ou seja, daqui 5 anos... Está do lado aqui. Está do lado. Nós vamos passar para quanto? De 5 bilhões para 20 bilhões. Multiplicar por 4 isso aí nos 5 anos. Fabiano, realmente vai se avançar muito. E olha uma das coisas importantes que tem que ser considerado. Tem que considerar principalmente que tem alguns agentes biológicos que já superou os químicos. E qual agente biológico já superou os químicos? Nematicidas. Sim. Então veja só, o mercado de nematicidas hoje já é maior do que o mercado de nematicidas biológicos, é maior já que o mercado de nematicida químicos. Então realmente, conforme vai se mostrando eficiência, vai se avançando,
é o mercado que está em ascensão e não tem mais volta. Por isso, quem biológico não usou, vai usar. Mas tem que usar com dois termos extremamente importantes. Com racionalidade e com efetividade. O que é racionalidade e efetividade? Vitor, racionalidade. Usar aquilo que realmente é necessário. Fabiano, com efetividade. Aquilo que vai funcionar. Então, se nós tivermos essa percepção, a gente já começa firme com o uso de biológicos e realmente é algo que possa fazer a diferença. Professor, e o que o senhor está vendo assim de desafio no campo? Porque, claro, como o Vitor brincou no começo, né? É um termos novos, mas que na verdade não são tão novos. O senhor mostrou aqui que 15 anos atrás o senhor fez uma pesquisa de mercado que já apontava nessa direção. Entretanto, hoje ainda é um mercado de 5% considerado o todo, embora tenha essa perspectiva de multiplicação. Mas qual que foi o maior impeditivo até então? Resultados positivos, conhecimento? O que está pegando ainda? Assim, ó, produtor e consultor gosta de recomendar biológico? Não, gosta? Não. Vamos lá, vamos ser sinceros agora aqui. Mas então por que nós estamos usando? Será que nós estamos usando por agricultura regenerativa, por agricultura sustentável, por crédito de carbono, pelo quê? Claro que tudo isso é importante. Claro. Entende? Não se tem dúvida, é importante avançar. Quanto menos químico a gente pudesse utilizar, seria melhor. Mas o que nós queremos? Nós queremos garantia produtiva. E essa garantia produtiva nós não estamos conseguindo só com químicos. Então você veja só, a eficiência de sítio específico, por exemplo, para ferrugem, vocês fazem parte do estado de rede da Embrapa. A eficiência média para ferrugem de sítio específico é 60%. Para multissítio, 40%. E o que acontece? Algumas moléculas se perdeu muito a eficiência e vem se perdendo ano após ano. Então, uma das coisas que os biológicos nós estamos usando por baixa eficiência de químico mesmo. Olha só, Cercospora e Septória, duas DFC extremamente importantes, a média de eficiência dos fungicidas é 28%. Nossa! Então, só fungicida não é uma ferramenta assertiva. Tem que se usar? Claro que sim, por segurança e proteção. Mas nós temos que reduzir fonte de inóculo primária. E Cercospora e Septória, Corinéspora ou mancha-alvo, coletótrico, antracnose não vem do vizinho, está na palhada. E os biológicos vão fazer o quê? Redução dessa fonte de inóculo primária, quando usado no sistema. Então, nós estamos usando biológicos por quê? Pela baixa eficiência de químico. Da mesma maneira, veja só quem que usava fungicida em milho. Da mesma maneira, em batata nós tínhamos, vocês forte batata aqui na região, cevada. Programas químicos eram eficientes. E hoje nós vemos problemas como Giberella, Fusarium, algumas coisas que nós não temos a eficiência que nós tínhamos anteriormente. Sim. Então nós vamos ter que fazer o quê? Entender cada vez mais esses problemas e ser mais assertivos. E biológico é uma ferramenta a mais. Não existe biológico milagroso. Mas um bom biológico bem posicionado dentro de um manejo associado com químico, ele veio para somar e nos dar segurança produtiva. Então, biológico, nós estamos usando por necessidade. E uma necessidade de manter tetos produtivos e, ao mesmo tempo, conviver com problemas patogênicos que não são de fácil manejo. Então aqui, professor, você já coloca um termo que talvez afaste boa parte das objeções. O biológico não está vindo para substituir nada. Vem para somar estratégias de manejo para realmente caminhar para uma... Não aumentar tetos produtivos, que a gente sabe que a produtividade já é uma definição genética, mas não vem realmente para substituir. Nós não vamos por aqui ou por ali. A gente segue junto com as estratégias que já tem hoje, mas que a eficiência não é tão boa, correto? Perfeito, Fabiano. E nesse sentido, Vitor, o que a gente consegue ter clareza? O produtor, enquanto ele não tiver um sistema equilibrado de solo, realmente assim, ó, com uma biota em equilíbrio, ele vai continuar usando o tratamento de semente para isoctônia, para fusário, para macrofomina, para esclerotina, ele vai usar o químico. O químico vai ter um período de proteção inicial. Posteriormente, o biológico, desde que tenha compatibilidade com o químico, ele vai dar um jeito de se estabelecer. Quando o químico deixar de funcionar, ele vai estar funcionando. Então, no tratamento de semente, é uma ferramenta que vem para somar dentro de um processo de sinergismo e, ao mesmo tempo, dando uma proteção maior.
Mas ele não vai, não é por isso que nós vamos deixar de usar uma semente livre de patógenos, com boa germinação, bom vigor, quer dizer, tudo isso é extremamente importante. Um bom químico importante, sim, uma boa plantabilidade importante, um bom biológico junto, uma ferramenta a mais. E aí serve para a parte de manejo de doenças foliares da mesma maneira. O que acontece? Nós vamos continuar com um programa, muitas vezes, multissite específico, mas nós vamos entrar com ferramentas para reduzir essa fonte de inóculo e até mesmo preservar moléculas de fungicida. E pegamos aqui na região que tem altitude, pleno mofo branco, soja com hábito de crescimento indeterminado, o manejo químico é muito difícil de proteger a planta por um longo período. Um período muito longo. E um escleróide tem capacidade de produzir 10 a potéssio. Um potéssio contamina 5 metros quadrados de soja. Nossa, Então, vocês vejam só, um processo de dispersão desses ascósporos contaminando a flor, que é o processo de germinação carpogênica. O que acontece? Nós vamos ter uma proteção, mesmo que se trabalhe com químicos, é uma ferramenta, mas não vai dar total proteção. O que nós temos que entrar? Com biológicos que reduzam essa fonte de inóculo primária de escleródios, seja lá no tratamento de semente de uma planta que pode ter contaminante, uma aplicação de um produto como um tricoderma nas mais diferentes culturas para reduzir fonte de inóculo, para que a gente tenha, além de um químico, nós tenhamos um biológicos com processo de redução de fonte de inóculo primário. Essa pegada, químico com biológico. E isso é muito interessante, professor, porque eu lembro de algumas vertentes o pessoal fala, não, ou é 100% químico ou 100% biológico. Então não é bem por aí, né? Esse 100% biológico hoje ainda está longe de se existir, né? Assim, é uma caminhada, entende? Olha, eu conheço algumas áreas, por exemplo, na região de Ponta Grossa, na região de Tibagi, que o que acontece nessas áreas? Manejo biológico em todas as culturas, fazendo aplicações, mais de uma aplicação muitas vezes, então aplicando lá na semente o suco, depois fazendo uma aplicação muitas vezes lá na fase inicial da cultura, uma no fechamento de linha, antes do fechamento de linha, outra lá em pós-colheita, aí depois, com o passar do tempo, uma manutenção, fazendo aplicações de bons produtos, uma aplicação por cultura, depois de 5 anos, se retirou aquelas aplicações iniciais, aquela aplicação zero, aquela aplicação antecipada, porque teve um manejo de sistema em equilíbrio. Então, com o passar do tempo, pode-se tirar algumas aplicações, desde que tenha segurança produtiva, sim. Mas, em primeiro momento, os biológicos têm que ser utilizados na fase inicial e depois deixa os químicos fazer a parte deles. Porque se tu pega a ferrugem, ainda nós não temos bons produtos para controle de ferrugem. Você pega algumas doenças aí, ainda os químicos têm o papel deles extremamente importante, necessário, mas esse sinergismo faz a diferença. Então, o radicalismo não funciona em nenhuma situação, Exatamente. e muito menos no agro. Professor, e concordo 100%, né? E isso é um ponto bastante interessante que o senhor pontuou da questão dessa construção, né? Então não adianta eu do dia para a noite querer virar a chave do químico ali, não, vou substituir, eu tenho que construir esse racional, criar um ambiente ali provavelmente de maior cobertura de solo, matéria orgânica, para que meu biológico, quando aplicado, ele encontre uma condição favorável. E ter esse conhecimento que não vai ser em uma safra que você vai ver resultado. Né? Sem dúvida. São 7 pilares de sucesso de biológico. Vou ser bem sucinto. Primeiro, o produto tem que ter qualidade. Em termos de germinação, de esporo viável e assim por diante. O segundo pilar, extremamente importante, é a questão de especificidade do isolado com a cepa. Ele pega mofo branco mesmo? Ele pega pítio? Ele pega fusário? Essa é a segunda questão. A terceira, forma de aplicação. Semente, sulco, parte aérea. Tem que aplicar para pegar o alvo biológico, o teu patógeno. O quarto pilar, condições de aplicação. E quando você tem palhada, você tem muito mais efetividade para a estabilização do agente biológico. O quinto pilar é compatibilidade com químicos. O sexto pilar é tecnologia nos produtos. Tem produto que você pode trabalhar com célula vegetativa, esporo ou endósporo. Tem produtos que protegem biológicos, microencapsulam. Isso é tecnologias. E o sétimo pilar, não menos importante, mas extremamente importante, manejo de sistema. E manejo de sistema o que é? Não queira controlar, por exemplo, mofo branco, fazendo uma aplicação lá na fase inicial da cultura e dizer o seguinte, eu usei biológico e não funcionou. Alta pressão de doença, nós temos que fazer uma caminhada
aplicando nas mais diferentes culturas, seja safra, safrinha, inverno, nas mais diferentes culturas, para que a gente consiga reduzir essa fonte de inóculo e tenhamos segurança produtiva para que a gente consiga tirar um químico e, ao mesmo tempo, estar fortalecido com... doença vai existir? Sempre vai existir. Mas os termos que se fala daqui para frente não é controle, é manejo. Manejo é trabalhar com baixa população da doença, baixa incidência da doença e alta produtividade. Então, quando se trabalha, Fabiano e Vitor, no sentido de manejo de sistema e se entende isso, você, a partir de um determinado tempo de uso de biológicos, com bons produtos, vai fazer a diferença sim, e você vai ter a coisa que é uma das coisas mais importantes, segurança produtiva. Pode escolher os 7 pilares que o professor falou, e nós temos 7 episódios pelo menos, né, Vitão? Se não mais, hein? Se não mais. Se não mais. O Fabiano e Vitor, assim, ó, é um aprendizado biológico. Essa conversa nossa aqui, nesse podcast, é um aprendizado. O importante, muitas vezes, o produtor, o associado de vocês, saber que a gente está aí disposto, disponível. Vocês estão num trabalho maravilhoso no sentido assim de avançar, de buscar ferramentas seguras para dar esse suporte. Não existe produto milagroso e é conversas como essas que a gente está aprendendo e todos nós estamos aprendendo. E quem não tiver essa humildade realmente está no caminho errado quando se fala de biológicos. Perfeito. Eu vou me valer aqui de um dos pilares, e aí eu tenho certeza que você vai se valer de outros aí. A especificidade da cepa, a especificidade do micro-organismo. Nós podemos imaginar, professor, que um Bacillus subtilis ele pode ter N funções, mas cada cepa tem a sua função. Inclusive, alguns podem ser úteis, outros nem tantos do ponto de vista agrícola. Isso de fato existe ou não? Um micro-organismo ele serve para tudo? Ele é um agente de promoção do crescimento, é um agente de controle? Tem essas diferenças? Claro. Fabiano, veja só. Ainda se comercializa muito biológico como uma commodity. E nós temos que ter entendimento de que não é. Então as pessoas falam o seguinte, olha, vamos pegar o subtilis. Eu tenho um subtilis no mercado hoje que é um bom solubilizador de fósforo. Uhum. Eu tenho um subtilis que tem efeito para controle de ferrugem. Eu tenho um subtilis que é promotor de crescimento e tenho um subtilis nematicida e tenho um subtilis que tem efeito para fungo de solo. Então essas particularidades é extremamente importante nós entendermos. Veja só, eu tenho tricoderma harziano e quando eu conto isso as pessoas dizem assim, mas para que ele serve? Eu tenho tricoderma harziano que não pega fungo de solo. E é um tricoderma harziano. Então a especificidade daquele isolado, o estudo daquele isolado, seja... Não precisa ter registro para todos os alvos biológicos, a gente sabe a dificuldade de registro no Brasil. Mas tem que ter o quê? Mas tem que ter estudos agronômicos que demonstrem a efetividade sobre aquele alvo biológico. Se tem estudo, opa, resolve. E vou contar algo assim bem simples, e muitos produtores, não tenho dúvida, muitos associados de vocês vão se identificar com isso. O comercial das empresas, ele muitas vezes vai na frente Perfeito. do técnico. Essa era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Quanto que o senhor sente que o comercial está na frente dos resultados de pesquisa? Muito mais. Então, assim, por isso que é importante vocês terem uma base de entendimento dos produtos, vocês terem pesquisas próprias do jeito que vocês fazem, para que vocês consigam subsidiar os produtores de vocês, os associados de vocês, para que trabalhem com segurança. Veja só, eu estava em Camorão e quando cheguei lá, o produtor disse para mim o seguinte, professor, eu não acredito em biológico, você não funciona. 3 anos eu estou usando nematicida e só aumenta a quantidade de nematóides. E eu fui ver o produto que ele estava usando e qual o nematóide que prevalecia nas áreas dele. Era o nematóide cisto. E o produto que ele estava usando não pegava o nematóide cisto. Alguém vendeu, alguém comprou e conseguiram rasgar o dinheiro aí e fazer uma descrença, um desfavor ao potencial de biológicos, porque não ia funcionar nunca. Então essas particularidades nós temos que ter, nós temos que consolidar a informação para que a gente seja assertivo. E o produtor que teve essa experiência, ele tem razão, porque a experiência dele não foi positiva, mas a culpa não é dele, a culpa é de alguém que de repente não teve um bom posicionamento, não teve essa clareza de informação de que tem isolados diferentes para alvos biológicos diferentes, né? Perfeito. E vejam só, Vitor e Fabiano, que coisas interessantes também. Por exemplo, Pseudomonas florensis, uma excelente bactéria com capacidade de solubilização de fósforo, capacidade de promoção de crescimento.
E aí muita gente pagando caro por esse micro-organismo e usando. E deixando de usar aquilo que é básico. Um Brad-Rizóbio, um azospirilo, uma co-inoculação. Pulou uma etapa. Então, por onde que começa? Começa usando biológico. Começa fazendo uma co-inoculação. Um Brad-Rizóbio, um azospirilo. Quer usar um promotor de crescimento, um solubilizador. Opa, depois de um Brad, um Azos. Quer usar um Bacillus aryabhatae pensando em estresse hídrico. É depois de um Brad, de um Azos. Aí depois tu vai. Então, depois dessa base bem feita, tu vai usar o quê? Vai usar aquilo que é a dor do produtor. E o que é a tua dor, produtor? Tu tem que entender com particularidade. Então, pode ser que um produtor seja mofo branco, o outro seja risoctônia, ou seja, fusário. E aí, essa particularidade de entendimento desse patossistema é essencial para tu ser assertivo no próximo agente biológico que você vai estar utilizando para realmente você ter efetividade. Aí você trouxe um conceito que eu gostei muito, professor, de começando aos pouquinhos e começando com esses biológicos um pouco mais fáceis de se utilizar para ir acostumando a trabalhar com o biológico, né? Eu digo assim, é mais ou menos analogia boba aqui, mas é igual você aprender a dirigir, né? Você não vai começar num caminhão de 70 eixos com 30 carretas atrás. Tem que começar ali num carrinho mais simples e depois ir evoluindo. Então, eu achei bastante legal essa tua linha de raciocínio de vamos começar com o mais básico, que é aí os fixadores de nitrogênio, Isso. algo do tipo, e vou evoluindo, aprendendo a trabalhar, porque eu não posso misturar com qualquer coisa, eu não posso aplicar de qualquer maneira, né? Então eu tenho que aprender e ir trabalhando com ele para justamente não queimar a tecnologia, né? Igual o senhor pontuou do produtor lá, que não acredito, mas tudo bem, ele não estava. A experiência dele não foi boa. Não foi, exatamente. E ele não está errado em falar que não acredita, porque realmente não funcionou para ele. Olha só. Na dor dele, né? Ele muitas vezes usou o micro-organismo, não reduziu a quantidade de doença, não foi efetivo, gastou mais e não pagou a conta. Por que ele vai repetir o uso? Não tem porquê. Não tem porquê. Olha só, nós, em termos de co-inoculação, no Paraná, não passa de 30% das áreas que se utiliza a co-inoculação. Então, isso é o básico. Tá? Qual é o próximo passo? Né? Outra coisa importante a ser considerado. Muitas vezes, assim, quando se trabalha com TSI, eu sou muito favorável ao TSI, pela qualidade do tratamento de semente, toda uma questão que vocês conhecem mais do que eu. Né? E o produtor também vê essa qualidade, a dificuldade de fazer um tratamento on-farm e assim por diante. Mas quando eu faço um tratamento TSI, muitas vezes eu não vou querer retratar a semente. Uhum. E aí, qual a alternativa que eu tenho para usar um biológico? É só no suco de cultivo. Pensando em fungos de solo, nematóides, solubilizadores e tal. E aí, muitas vezes, eu acabo não usando um biológico porque... Então, investimentos de muito boa qualidade que pagam a conta são máquinas de suco. Uhum. Dizer para vocês o seguinte, eu rodo o Brasil inteiro. E me coloco à disposição de muitos produtores que queiram meu contato, passar no final, é meu dever como servidor público. Quero dizer uma coisa para vocês nesse sentido. Eu não vi, claro, existe a logística de levar água para a propriedade, para a lavoura, tem toda uma questão nesse sentido. Mas em todos os lugares, quem colocou com qualidade máquina de suco pagou a conta. Então, máquina de suco é uma coisa que diz o seguinte, mais cedo, mais tarde, vai colocar. É a questão do operacional, mas vai resolver operacional e pode ter certeza que vai ter ganho. Uma boa semente tratada via TSI e depois a questão aí, ou mesmo um farm, um bom tratamento de semente, você não precisa colocar biológicos ali por problema de algumas incompatibilidades e largou no suco de cultivo, tu vai ter ótimo resultado e paga a conta. Nessa linha de escalando, e aí essa inclusive é a área do Vitor, e aí você nos ajude, Vitor. Parece que é um nível a mais também de tecnologia e de raciocínio que o produtor tem que ter na fazenda. Porque, por vezes, ele está acostumado a usar um produto químico que a temperatura também importa, a velocidade do vento também importa, o horário do dia também importa, mas ele deixa de lado. Mas no biológico isso me parece que é ainda mais importante. Então, quem não faz bem feito com o químico, com o biológico, é ainda pior. E aí, veja, daqui a pouco ele tem uma máquina de aplicar no suco que não tem uma certa proteção térmica, não tem proteção para a luz, ele coloca numa temperatura que talvez não seja mais adequada, numa umidade que não seja mais adequada, e ainda assim espera que os resultados sejam bons. Será que o resultado vai ser bom? Pouco provável, né? Não, também acredito nesse ponto, né? E às vezes uma mistura também, né? Às vezes você pega um químico... Que é um dos pilares que o professor trouxe aqui. Pode ocorrer uma incompatibilidade química, mas assim, é muito mais fácil você
acabar matando um micro-organismo por uma salinidade, por até mesmo a pressão que você está aplicando ali, ele pode ter alguma interferência, né? Nisso, professor, acho que alguns conceitos que a gente passou bem rapidamente, né? A gente foi falando ali da célula, do esporo, do endósporo. Se o senhor pudesse falar um pouquinho desses tipos de formulações para o nosso ouvinte começar a entender assim, olha, se eu tiver a opção entre dois, né? Eu sei que às vezes só tem uma opção, mas se for o caso, às vezes eu tenho uma opção de ou um formulado dessa maneira ou daquela, qual que seria mais sábio investir o meu dinheiro ou qual que é a vantagem daquela? Perfeito. Não, isso é uma questão extremamente importante. Veja só. Vou fazer uma analogia para o produtor com semente. Semente nós temos que ter, quando a gente compra semente, a gente tem um volume de sementes, então tem a concentração, tem volume de semente, uma quantidade de sementes naquele pacote. A semente tem que ter germinação, ela tem que ter vigor e tem que formar uma plântula. É isso que já é questão conceitual. Vamos fazer analogia com biológico agora. Biológico tem que ter o quê? Concentração, quer dizer, a quantidade de esporos dentro daquele produto. Tem que ter viabilidade do esporo. Ele tem que ter vigor conidial também e tem que formar as unidades formadoras de colônia. Então, o final do processo, o que é? Unidade formadora de colônia. Se o esporo não está viável, não vai formar a unidade formadora de colônia. Então, nós temos que ter tudo. Nós temos que ter concentração, nós temos que ter viabilidade, nós temos que ter, o esporo tem que estar viável e tem que formar a unidade formadora de colônia. Final do processo, unidade formadora de colônia, como se fosse uma planta. Tá? Essa é uma questão que tem que ter entendimento. Então, quando muitas vezes o comercial de algumas empresas diz o seguinte, o meu é esporo viável que é melhor que do concorrente com a unidade formadora de colônia. Nada. Temos que entender que tudo é necessário e é importante para realmente ele estar viável lá no final do processo. Essa é uma questão. Segunda questão importante, quando for trabalhar, por exemplo, com bactérias. A bactéria ela pode ser célula vegetativa, ela pode ser esporo e ela pode ser endósporo ou endosporo. O que acontece? Quanto mais tecnologia você tem, você consegue pegar um bacillus e transformar ele num endósporo. Então, na hora de você comprar um produto, ele tiver em forma de endósporo e não de esporo, ele vai ter uma resistência maior em relação a intempéries, ele vai ter uma resistência como se fosse... misturas também, professor? Também, mas assim, hoje tem bons produtos que protegem esses agentes biológicos que microencapsula, que é um investimento que vale a pena. Tá? Mas vamos lá, então, em forma de célula vegetativa, esporo, endósporo, é melhor quando é bactéria você comprar endósporo. Só que bradyrhizóbio, azospirilo e pseudomonas não formam esporo e nem endósporo. Eles só formam célula vegetativa. Característica própria do micro-organismo. Do micro-organismo, ele não forma esporo, ele fica em célula vegetativa. Então, o que acontece? Quando se fala bacilos, é melhor endósporo. Tá? Mas quando se trabalha com brad, com azos e quando se trabalha com pseudomonas, não queira exigir a mais porque não existe. Né? Então, são particularidades importantes. O que acontece? Uma das coisas importantes também, quando se trabalha com associação de micro-organismo no mesmo produto, é sinal de que tem mais tecnologia. Quando a vida de prateleira é maior, o shelf life é maior do produto, permanece mais tempo ele sem vencer, também tem mais tecnologia. E uma das coisas que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, muitas vezes tem empresas que querem produzir, por exemplo, bacilos é tranquilo, produzir tanto em líquido e ele pode permanecer até 24 meses viáveis, isso é fato. Caramba. Por isso que dentro de um processo de produção, um farm é um dos mais fáceis. Querem falar de um farm depois, podemos falar, tá? Ou em outro momento. Por isso que a produção de bacilos, ele forma endósporo e ele se mantém estável com muito mais facilidade. Mas um tricoderma, o tricoderma em pó, ou WP, ou WG, que é grânulos, ele tem maior capacidade de estabilização daquele esporo, e se preserva mais, como se fosse uma semente seca, do que um tricoderma em formulação líquida. Então, o tricoderma de formulação líquida, de modo geral, ele tem um período de vida mais curto, enquanto com o tricoderma WP, um WG, período de vida mais longo, e eles têm maior resistência também em quando você aplicar em termos de estabilidade numa condição inicial. Então, o tricoderma, vamos falar assim, formulação líquida, não é que ele é ruim,
Só que eu tenho que saber utilizar ele um pouquinho mais para extrair melhor Tem que pegar produto novo, Vitor. Tem que pegar produto novo. Essa é Exatamente. Então, assim, ó, seu produto, de modo geral, ele tem lá período de validade de 6 meses, tentem pegar eles lá nos primeiros 3 meses, que ainda vai ter boa viabilidade. Entende? Já um WP, se ele tiver com 12 meses e o período for de 12 meses, ele vai continuar estável com 12 meses. É isso que a gente tem observado. Tá? Então, produto não quer dizer que com 6 meses não vai ter boa concentração, tá? Mas uma boa parte deles já se perdeu um pouco a viabilidade. Quem está nos ouvindo, nos acompanhando, pode ser que se pergunte. E aí nós precisamos dar um passo atrás em níveis de biológicos e falar do Bradyrhizobio. O pessoal pode estar se perguntando, e o turfa e líquido tem diferença então ou não? Sim, o turfa, na turfa ele se preserva muito bem. Por que não quer se usar mais turfa? Porque o que acontece? Você coloca, muitas vezes o produtor estava acostumado, vai lá, abria o saquinho, colocava em cima da caixa de semeadura, máquina a vácuo, de modo geral, você não tem homogeneidade nenhuma. A turfa ela foi desenvolvido, sistema de desenvolvimento de Bradyrhizobio, azospirilo e alguns produtos em turfa. Por quê? Você teria que fazer uma solução açucarada, colocar essa turfa e dar um jeito de fazer o tratamento de semente, fazendo com que se grude efetivamente de semente. Ninguém faz isso, mas a indicação do fabricante seria isso, na turfa. Né? Por que o líquido ele prevalece? Pela facilidade de uso. Mas ele é bom, nós temos os melhores Bradyrhizobio do mundo, estão no Brasil. São 4 cepas, e as 4 cepas oriundas da Embrapa, a Embrapa que cede para todas as empresas de produtores de biológicos, é a Embrapa que cede os Bradyrhizobio. Nós temos excelentes produtos no mercado, excepcional. Tem um fator importante, muitas vezes o produtor não quer usar Bradyrhizobio dizendo que a soja dele nodula bem. Para que eu vou usar Bradyrhizobio? São bactérias, a grande maioria delas nativas. E a capacidade, a efetividade de assimilação de N são muito menor do que essas cepas selecionadas que teve um trabalho de décadas aí para selecionar, e é maravilhoso o trabalho que a Embrapa fez. Então, numa dessa eu estou vendo o nódulo, mas a capacidade daquele nódulo de gerar N não é tão grande quanto uma cepa selecionada. Uma cepa selecionada, quando você corta pega os nódulos, são nódulos maiores, acima de 2 milímetros, acima do tamanho de uma bolinha de sagu, tá? E quando você corta, dentro ele está róseo, e dependendo da condição ainda, ele chega a lagrimejar. Entende? Por uma gota assim rósea. Esse bichão aí, ele está puxando... Uma fábrica dele. É uma fábrica, está puxando ele para dentro da planta. Olha, legal. Mas quando ele for pálido, verdinho, cinza, pequenininho, muitas vezes ele não está sendo tão efetivo como deveria ser. E tem uma lacuna, bem, esse é um assunto também para outros, tem lacuna aí, boas oportunidades de melhorar, inclusive, a inoculação da soja, né? Sem dúvida. Isso aí é certo. Pois é. Mas enfim, voltando, né, retomando aqueles pilares aí, eu preciso me apoiar na questão de compatibilidade. E aí, na compatibilidade com outros produtos químicos e também com biológicos. Existe a possibilidade de nós termos incompatibilidades entre 2 produtos biológicos, professor? Olha só, e falar isso para os produtores também tem entendimento. Eu conduzi uma dissertação de mestrado e trabalho com feijão em 3 áreas diferentes, 2 anos. Eu gosto de fazer as coisas assim, realmente que eu tenha clareza do resultado. E os produtos que eu usei do que tinha no mercado para doença foliar, aplicação foliar no feijão, todos eles entregaram alguma coisa. Produto A da empresa A, produto B, produto C. Produtos diferentes. Uma base de bacilos, outra base de 2 tricoderma e 1 bacilos, outra só base de bacilos. Entende? Eram os que estavam no mercado. Todos entregaram alguma coisa. E eu quis fazer o seguinte. Eu disse assim, vou misturar todos e vou ver se eu tenho um ganho maior ainda de eficiência. Eu tive perda de produtividade. Nossa. Então, perdeu para testemunha. Por quê? Porque teve competitividade, não são cepas que têm sinergismo. Então, tem que tomar cuidado, sim, o que tu vai misturar. De modo geral, as pessoas dizem o seguinte, eu não posso misturar, e eu ouço muito isso, não posso misturar Bradyrhizobio com tricoderma, que o tricoderma come o Bradyrhizobio. Tem essa conversa. É isso aí, tá? E aí nós chegamos já numa conclusão. E esse trabalho, ele foi um trabalho agora respaldado por mais pesquisadores, esse trabalho foi feito pelo Eric Duarte, foi feito pelo André Reis,
Entende? Vários pesquisadores aí que trabalham tentando elucidar esta questão de incompatibilidade de tricoderma com bradyrhizóbio. O que nós chegamos numa conclusão? O que eu cheguei com os trabalhos que eu fiz? Muitas vezes faz semeadura em pó, no pó, baixa umidade. O bradyrhizóbio, a célula vegetativa, se desidrata e o tricoderma se mantém viável, que é um esporo. E aí o tricoderma morreu, não nodulou, deram a culpa para o bradyrhizóbio. Para o tricoderma, nada. Ele desidratou antes de que o tricoderma. É um efeito ambiental isolado. Exatamente. Fabiano, outro fator, o químico. O químico foi mais danoso para o bradyrhizóbio que para o tricoderma. Matou o bradyrhizóbio, não matou o tricoderma. Deram a culpa novamente para o tricoderma. Não é. E o terceiro fator que eu descobri é o seguinte: tem muito bradyrhizóbio no mercado que não tem bradyrhizóbio. Porque olha que coisa importante, nós estávamos falando anteriormente sobre isso. Um dos produtos mais difíceis de produzir é o mais barato que tem, é o bradyrhizóbio, por problema de contaminação. Então acontece, quando chega no laboratório, meu laboratório é na UTFPR, próximo daqui, fácil encaminharem produtos dos produtores e tal, a gente se coloca à disposição. Chega lá, muitas vezes, bradyrhizóbio que não tem bradyrhizóbio dentro, muito baixa concentração. Então, quando se trabalha, por exemplo, assim, eu sempre pergunto o seguinte: tem necessidade de colocar tudo isso que você está querendo colocar? Veja só, qual é a cultivar de soja mais plantada aqui na região? Zeus. Quantos ml por quilo de semente líquido se pode colocar numa cultivar Zeus? Essa conversa vai longe, né? Mas enfim, 6, 8, 10... Exatamente, olha aí, ó, Fabiano. O que acontece? A partir de 8 ml, de modo geral, começa a dar dano no tegumento. Então o cara colocou lá 3 ml de químico, entre inseticida e fungicida. Ele deu um jeito de colocar colocou mais 2 ml de bradyrhizóbio, colocou mais 1 ml de azospirilo, ele quis usar uma pseudomonas, ele quis usar um bacillus aryabhattai, ele quis usar mais um extrato de alga, pronto, você foi. Então eu sempre digo o seguinte: tem necessidade de usar tudo isso na semente ou no sulco? Eu não poderia, por exemplo, assim, ó, trabalhar com já que o brad é mais barato, usar uma dose a mais de bradyrhizóbio pelo resultado que você tem, e o tricoderma fazer aplicação na parte aérea, na fase inicial da cultura, desde que chova em cima, vai ter um resultado fantástico para fundo de solo também? Então é uma pergunta que tem que se fazer. Porque nessa ânsia de colocar muitas coisas, você não faz nada bem feito. Sem dúvida. Então algumas incompatibilidades, elas ocorrem por biológicos, até pode existir, mas essa aí a gente consegue driblar, a gente consegue buscar alternativas, buscar algum subsídio para dizer. E tem necessidade de usar tudo na soja? Não dá para usar um tricoderma, por exemplo, no milho? Ou na cevada? Ou no trigo? Olhar para o sistema. Olhar para o sistema, o tricoderma, entende? E vamos investir, de repente, em áreas que nós temos pratilencos, de repente botar um nematicida aqui na soja. E daí depois dá um jeito de usar. Então, essas questões a gente tem que usar a racionalidade e consegue trabalhar com biológicos na questão de compatibilidade e incompatibilidade. Tirar tudo do mesmo tratamento e usar aquilo que realmente é necessário. E em relação a químicos, sim, nós temos que tomar cuidado. Veja só, eu tenho Bovéria no mercado hoje que se eu misturar com metomil, mata. E tenho Bovéria no mercado que se eu misturar com metomil tem compatibilidade. Então eu tenho que conhecer essas tabelas de compatibilidade entre químico e biológico, porque senão pode matar. Olha só, um produtor de Balsas, grande produtor de milho, estava usando uma bactéria em milho para aplicação na parte aérea que é uma bactéria com capacidade aí de ter efetividade em absorção de N, aplicação aérea. É uma que foi lançada há pouco tempo aí. É a metilobactéria. E aí o que acontece? Ele mandou para mim querendo saber se tinha compatibilidade com um extrato de algas. Tinha. Depois ele mandou para ver se tinha compatibilidade com fertilizante foliar. Não. Olha matava. Aí. Então, essas particularidades, é importante falar para o produtor, falar para o cooperado de vocês, para o consultor, e nós temos que ter entendimento que tem que estudar realmente com especificidade as compatibilidades. E aqui vocês têm um laboratório, vocês têm a laboratorista Carla, que a gente conhece, alta formação ela tem, que pode avaliar
padrões relacionados à compatibilidade para confirmar aquilo que a empresa muitas vezes não sabe, ou aquela mistura de tanque que o produtor quer fazer. Não, exatamente. E eu gosto muito dessa parte de compatibilidade porque entra na parte de tecnologia de aplicação, né? Que é a minha formação, eu gosto bastante dessa parte, né? Então, professor, quando a gente vai formar uma cauda, então o segredo está em pensar o mínimo possível ali, né? Para evitar, quando tem o biológico ali, né? Evitar esse ataque ao biológico, né? Porque a gente quer ele vivo, quer que ele prolifere, né? Que ele vença ali, né? Que ele cresça e se desenvolva, né? E pensar em mais entradas, né? Então, sempre tentando casar essas entradas com a função que eu quero para ele, né? E etc, né? E aí, professor, uma outra dúvida que quando começou a aparecer essa questão de biológicos e começou a aparecer a questão comercial, né, dos biológicos, era o tal daqueles numerozinhos que tem lá, aqueles 10 a nona, 10 a oitava, que o meu tem 10 a décima e o teu é 10 a quinta, então não serve. Isso é 100% verdade ou pera lá, não é bem assim, temos que entender melhor? Sim. Victor, primeiro você falou já com muita propriedade dessa questão aí de racionalidade no uso, entendimento da cauda. Veja só, eu já tive produtor que usou em aplicações de fungicida em soja, na entrada de fungicida, tinha 14 produtos dentro de um tanque de pulverização. Entende? Então, você tem que fazer uma compatibilidade considerando essas particularidades todas e o tempo de permanência desse agente biológico dentro das caudas. Tanto que a metodologia que eu faço e a que eu sugiro é muitas vezes você preparar aquilo que realmente você costuma usar, o que é usual. Então, eu vou usar multisite, mais um sítio específico, ou vou entrar com inseticida junto, vou entrar com óleo, com algo. Então, deu 5 produtos. Essa é a tua cauda. Eu vou pegar o teu produto biológico que você vai usar, coloco dentro dessa cauda, deixo 2 horas dentro e depois de 2 horas eu plaqueio. Se ele estiver vivo em 2 horas, realmente pode misturar dentro daquela cauda. Então, são algumas coisas que, assim, é duro falar, mas tem muita gente perdendo biológico por incompatibilidade química e não se entender essas coisas. Tem tecnologia para isso? Tem. Inclusive tem uma startup que a gente ajudou a validar um protetor de biológico que tu faz a pré-mistura, 100 ml desse produto com o biológico, ele microencapsula e permite você aplicar esse biológico aí em condições de UV, temperatura, incompatibilidades. Então já são tecnologias desenvolvidas aí muitas vezes envolvendo vários profissionais já pensando nesse operacional e dando viabilidade. Então, produtos que hoje já estão em mais de 500 mil hectares, as coisas que já foi validado pela ciência e que não está vendendo algo ilusório. Então já tem tecnologias. Mas voltamos agora para o teu questionamento, que foi qual mesmo? Os numerozinhos. Isso, só para o produtor dar uma recordada aí, porque mania de professor ele divaga. Veja Fabiano, quantos assuntos importantes a gente vai nós tratando. Não te ajudamos, né, professor? Nós vamos para lá, para cá, né? Queremos responder um assunto de 15 anos em 40 minutos. Não, né? mas olha só. Vocês falaram o seguinte, professor, o podcast não pode ser professor aqui. Tá? Mas é que as perguntas, muitas vezes, professor ia falar 1 hora num determinado assunto e ele me coloca à disposição num outro momento, a gente fazer algo com mais tempo. Mas vamos lá, os númerozinhos são importantes. Papel aceita tudo. Então, se eu colocar 10 da décima, lá 10 na 12ª, papel aceitou. O que está acontecendo que me preocupa muito é que para registro de um produto realmente tem que ter aquela concentração. Depois, muitas empresas que não são tão sérias dessas 200 empresas que estão no mercado, o que elas fazem? Não se preocupam mais com o controle de qualidade, já pouco produto está no mercado, já foi validado perante Anvisa, MAPA e IBAMA. Tá? Então, já teve uma validação, já teve o registro, já saiu lá o registro certinho, a partir daí, o controle de qualidade por parte do Ministério, infelizmente, ele não está tendo perna para controlar. Então, quando lançou o produto, tinha aquela concentração e era importante sim. Hoje, muitas vezes, muitos produtos que estão no mercado, lá no final da vida de prateleira deles, acabam muitas vezes não tendo essa viabilidade. Esse é um fator importante. Quando se tem mais de um agente biológico dentro do mesmo produto, eu não consigo manter os 3, 10 na 10ª. Tá?
Mas eu consigo, muitas vezes, 3 produtos, manter os 3 com 10 na 7ª, 10 na 8ª, mas eu tenho 3 agentes biológicos lá dentro, com sinergismo entre eles, e se for ver o somatório, daria muito mais do que 10 na 10ª. Então, são particularidades que tem que entender. Olha outro subterfúgio que é importante você ter entendimento, então em letrinha bem pequenininha. Alguns, por exemplo, é unidade formadora de colônia por ml. Outro produto, unidade formadora de colônia por quilo ou por litro. Então, isso são 1000 vezes a menos só na barra. E quem olha ali, se 1 grama ou se 1 quilo, se 1 ml ou se 1 litro. Então, assim, quanto maior a concentração, não tem dúvida, e quanto maior o período de validade do produto, mais tecnologia que se inseriu. Porque quando teve o registro, se registrou naquela concentração e com aquele período de validade. Mas, na prática, tem que cuidar que muitas vezes assim, os produtos eles acabam não prevalecendo toda essa qualidade e principalmente aquele negócio que nem tem no mercado. Você vai lá, você tem que se cuidar. Esse dia eu fui comprar uma caixa de chocolate e eu vi que o tamanho da caixa era mesmo, mas a quantidade de chocolate que tinha lá dentro era menos. É isso. Então, são assuntos aí que tem que ficar atento, sim, entende? Mas uma das coisas extremamente importantes, quero falar para vocês, essa preocupação que vocês têm, sempre tiveram como FAPA, como agrária, entende? Validar produtos, equipe multidisciplinar, centro de pesquisa de qualidade, entende? Produtos sendo validados com qualidade, isso já dá garantia para o produtor. Porque vocês colocam para que seja comercializado lá na agrária somente aquilo que foi realmente validado no centro de pesquisa de vocês, com pesquisadores extremamente qualificados, com pesquisadores com laboratório de qualidade, com pessoas com conhecimento multifuncional e com relações de extrema qualidade. Essa é a maior garantia para o produtor, é a maior garantia para o cooperado. É realmente comprar aquilo que foi validado dentro das estações de vocês. Essa é a maior bandeira, a maior garantia. Nós ficamos felizes de ouvir isso, né, professor? Porque, né, Vitor, isso é realmente a razão pela qual a gente acorda todos os dias e vem para a FAPA. É para realmente garantir que o que nossos cooperados estão usando, nós tenhamos contemplados o máximo de combinações possíveis, né? E é legal, né, um convidado externo falar, né? Porque Sim. senão eu perguntar para um pesquisador, colega nosso aqui, ele fala, não, FAPA é bacana esse reconhecimento e a instituição como um todo com certeza agradece, professor. E falar uma coisa para vocês, produtor, consultores, associados, e a gente sabe disso. Hoje tem muita estação de pesquisa que virou negócio, entende? E praticamente as empresas mandam fazer trabalho de pesquisa, buscando validações de produtos, muitas vezes dados muito duvidosos. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Produtos têm que ser validados em boas estações por bons pesquisadores que têm um nome, têm know-how, têm uma história até então e tem uma história para construir ainda e um legado lindo dentro de um processo produtivo. Isso faz a diferença quando um produto é validado por pessoas como vocês. Eu aproveito, veja só, depois desse nosso podcast, eu vou ter uma reunião com o pesquisador de vocês, para a gente estar pensando junto protocolos, para a gente estar pensando junto, construir o manejo de biológicos, e essa cooperação que vocês fazem muito bem com diferentes pesquisadores, realmente isso faz a diferença. Parabéns à equipe de vocês. Legal, obrigado, professor. Professor, eu até ser meio ingrato agora, porque o professor elogiou tanta gente e eu vou apertar ele agora um pouquinho. Vai lá. Quando vem esse nível de formação, nós temos que aproveitar ao máximo, Vitor. Temos que extrair o máximo possível, né? Professor, então assim, a gente aproveita, né? Obviamente a gente seleciona cada convidado que a gente vai trazer pelo conhecimento, pela carreira que tem, né? E a gente quer realmente aproveitar o que o senhor conhece e sabe, né? E aí o propósito do podcast é a gente trocar essa ideia inicial ali, algumas coisinhas, mas sempre no final um desafiozinho, né? Então assim, um desafio meio surpresa. Pensando para o produtor, professor, que hoje não usa biológico, não teve contato, tá na dúvida, mas está interessado, ele está de olho, ó, tem alguma coisa acontecendo, a gente já discutiu o movimento de mercado que está ocorrendo, quadruplicar quase aqui, né, em pouquíssimo tempo, né, daqui 5 anos é 5 nada, anos, né?
quais são os passos que ele tem que, de forma resumida, a gente já deu vários pitacos ali, várias dicas durante a nossa conversa, né? Mas assim, para ele pensar agora, assim, vamos falar assim, um resumo de tudo quase que a gente conversou aqui, mais alguma coisinha, algumas dicas, para ele montar o racional dele começar a iniciar esse biológico aí na operação dele, no cultivo dele como um todo. Perfeito. Acho que isso realmente é um processo de reflexão e entendimento. Eu rodo muito, queria falar para o cooperado, para o produtor de vocês, eu tenho aprendido muito. E tenho aprendido tanto que muitas vezes, veja só, eu tenho um projeto, estava contando anteriormente para vocês, que é um projeto de pivô. E se chama Projeto de Pivô Doentes. Pivôs produzindo menos de que área de sequeiro por pressão de doença. Então foi selecionando, muitas vezes um fusário, e acabou muitas vezes agora a gente fazendo uma intervenção e já com trabalhos de muito sucesso. Temos isso lá em Olambra, temos esse trabalho em São Gotardo, temos em Unai, temos em Sorriso, temos em Lucas do Rio Verde, enfim, trabalho maravilhoso em áreas de pivô no Brasil que nós estamos aprendendo também como manejar. E é um trabalho multidisciplinar, a gente tem trabalhado junto com uma nematologista principalmente, a professora Cláudia Rieira, onde a gente tem um entendimento tanto de fundo de solo, nematóide, junto com fitotecnistas e outros profissionais. Mas veja o que eu aprendi, posso dizer com muita clareza, e que serve para o produtor pensar, e para o próprio consultor aqui dessa região e toda uma região aí onde a agrária trabalha e que vocês da FAPA atendem. Primeiro, eu tenho que realmente pensar nas culturas, aquele básico bem feito. E o básico é aquilo que o produtor já faz, né? Então, não vou nem falar mais de uma semente de boa qualidade, boa germinação, bom vigor, boa plantabilidade, baixa velocidade de semeadura, enfim, toda uma questão que a gente já conhece. Um bom programa fitossanitário, um bom programa nutricional, um processo de rotação de cultura, uma formação de palhada, isso eu estou considerando básico. E o que eu estaria inserindo básico ainda? Produtos que façam com que a planta fique menos tempo no solo e que fortaleça esse arranque inicial. Eu ia começar com isso em termos de biológico. O que eu iria trabalhar? Por exemplo, com Bradyrhizópio, ia trabalhar com azospirilo. Claro que no milho ia trabalhar só com azos e lá nas gramíneas de inverno também só com azos. Tá? Depois, eu ia usar algum outro micro-organismo pensando em solubilização? Até poderia usar, mas seria um próximo passo depois de uma co-inoculação pensando em soja. Tá? Então, esse seria o básico. Eu ia usar, por exemplo, um Bacillus aryabhatae para seca ou coisa assim, de modo geral em soja. Não, eu ia jogar, de repente, ele para o milho, que tem uma resposta mais consolidada. Entende? Dentro da minha percepção, aquilo que eu tenho visto a nível de mercado. E eu também acabei não jogando mais, não coloquei tanta coisa no sentido aqui nessa soja. Ia botar um bioestimulante, por exemplo, extrato de algas. Opa, faz com que a planta enraize melhor, junto com os biológicos, tenha um arranque inicial, está dentro de um racional econômico, e eu não trabalhei com muita coisa nesse momento. E qual o próximo produto biológico que eu ia utilizar? Aquilo que é minha dor com o produtor. O que está pegando na minha área? Porque veja só, se chove muito fitóftora, que se chove pouco macrofomina, se chove de maneira racional, Pithium rhizoctonia fusário. Tá? Então, o meu problema maior é fungo de solo. Opa, eu ia usar tricoderma. E quando que eu ia usar um tricoderma? Eu ia usar tricoderma, uma aplicação por cultura em todas as culturas. Se eu tivesse, por exemplo, problema de mofo branco também, a aplicação não ia ser na semente nem no sulco, ia ser uma aplicação na parte aérea, uma aplicação em cada uma das culturas. E o que eu ia me preocupar dentro desse racional? Resolver aquilo que é o meu maior problema. Se o meu maior problema for, de modo geral, nematóide, opa, eu vou ter que usar um nematicida depois daquele arranque inicial da planta. Então não usar tudo que está aí no mercado oferecendo, que não vai pagar a conta. Sim. E não vai entregar. Mas se eu trabalhar com pilares muito racionais, eu realmente vou fazer pagar a conta, vai ser efetivo e eu vou estar sendo assertivo em relação ao meu problema. E quero falar uma coisa para vocês muito tranquilo. Só quem compra semente ruim quem quer. Só compra biológico ruim quem quer. Então, cuidado muitas vezes com aquele biológico que faz milagre,
com aquele biológico que veio para solucionar todos os problemas. Não. Tem que ter assertividade, tem que atingir o alvo biológico, tem que, de modo geral, observar os pilares que a gente considerou e aprender com o biológico, que nós temos dentro de um processo. Victor e Fabiano, sendo muito sincero. Professor, você conhece muito biológico? Eu estou aprendendo muito com biológico cada lugar que eu vou, porque eu troco muita informação, entende? E pode ele ser assertivo para o teu vizinho e para ti não. E cada vez mais nós temos que aplicar a questão conceitual do livro Arte da Guerra. Entenda você e seu inimigo, senão você vai estar em constante perigo. Ou seja, entenda teu problema, use ferramentas assertivas para ele no momento que ele está fraco ou que muitas vezes é o melhor momento de inibir a germinação dele, a dispersão dele, mas com uma boa ferramenta para que você, de certa forma, seja assertivo. E aí, entenda o problema, o teu pato-sistema, e dentro de um cultivo agrícola como um todo, com certeza biológico é uma ferramenta que vem para somar e não uma ferramenta que vai se decepcionar. Você viu só o que ia ter conhecimento? Um desafio que parecia complexo, o professor em poucos minutos simplificou de uma maneira excepcional. Pois é. Bom, professor, agradeço muito a tua participação aqui com a gente, né? O tempo é curto, mas agradeço que o senhor já se colocou à disposição em voltar. Então, com certeza, a gente vai com certeza. Que o professor está aqui Tem do muitos lado. daqueles pilares que nós temos que abordar. Dá uma ligada, professor. Professor, dá um pulo para cá para a gente conversar novamente, que eu acho que vai ser fundamental para essa nossa jornada, né, de biológicos, né? Que eu acho que é um desafio grande, como o senhor disse, é um constante aprendizado, né? Então, a gente tem que ir Perfeito. junto nesse caminho. Alguma consideração final, professor, para deixar para o pessoal, ou deixamos para uma próxima conversa mais coisas aí? Eu só vou entrar, eu sei que já passou o horário, mas eu vou entrar num ponto só para as pessoas terem percepção e muitas vezes alguns cooperados de vocês podem trabalhar com o sistema on-farm. E vocês têm minha opinião em relação ao farm, até para a gente fazer uma próxima discussão. Exato. Boa. Não importa se é um farm ou não é um farm. Se o produto ele tem qualidade e entrega, é isso que se quer. Então, se você tem um bom on-farm de qualidade, pronto, ele está entregando. Tá? Se você tem um produto, por ele ser comercial e ele não ter qualidade, ele não vai entregar. Melhor um on-farm de qualidade do que um produto industrial de má qualidade. Nós temos que trabalhar, e nada impede de trabalhar com on-farm para alguns micro-organismos e industrial para aqueles que você tem mais dificuldade dentro do processo produtivo. Então, eu tenho acompanhado muitos on-farm, eu vi muitos fracassos com on-farm, e vejo sucessos com o farm, trabalhando muitas vezes com produtos da indústria e ao mesmo tempo on-farm, dentro desse conjunto de ferramentas possíveis, todos com qualidade e ao mesmo tempo com boa assertividade. Então, como recado para vocês, tem vários assuntos que a gente poderia avançar, mas eu sempre gosto de deixar muito claro minhas opiniões, até mesmo porque ela está muito bem informada em relação a isso. E queria parabenizar toda a equipe de pesquisadores de vocês, a estrutura maravilhosa que vocês têm. Ao mesmo tempo, não temos dúvida que a cooperativa agrária, com uma estação de pesquisa como a FAPA e com pesquisadores em cada uma dentro das suas áreas de conhecimento, sinergismo de informação e muito aprendizado prático, faz a diferença para o produtor. Parabéns a todo o trabalho. E podcast é muito bom, porque podcast não é uma palestra, não é uma área, não é uma aula, mas é uma conversa descontraída que a gente realmente toca em assuntos que são de interesse, são pontuais, que podem fazer a diferença. Muito obrigado. Então deixamos já marcado a próxima conversa com o professor, que depois a gente alinha com ele, né? Eu já tenho algumas perguntas, pelo menos para uns 3 mais, assim, ó, jogando baixo. Então tá bom. Você sabe que eu cobro por pergunta, né? Não, claro, isso aí. Então a próxima já sabe, professor, resuma tudo que o senhor sabe sobre biológicos. Pronto. É que nem jogador de futebol, né? Por gol que ele for gol. Muito bom. Brincadeira. Prazer estar aqui. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um FAPA Podcast. Até a próxima, né? Até a próxima. Vamos ver o que vem mais por aí. Até mais. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tudo bom.